Que legal! Muito joia. Apóstolo, o senhor viu quanta novidade, quantas coisas. Nossa, eu me casei tem 8 anos, né? Quando fiz a cerimônia do meu casamento. Que eu me casei de noivo, eu parecia uma princesa, gente. Eu fiquei toda delicadinha, apóstolo, bem bonitinha, de verdade. Eu casei já há 32 anos. 30, ó, imagina, quantas coisas já não mudaram, hein, apóstolo? Tinha que Verdade. renovar os votos, apóstolo, fazer um casamento assim, top, com Já tudo que fiz tem. recentemente, de 25 anos de casado. Agora eu Nossa, vou esperar o de 50, pelo porque amor aí de os filhos é Deus. que vão pagar. E esse eu quero arrebentar quando eles forem dizer. Meu Vou Deus, chamar a coitada Samira da para Cris. fazer, vou Isso fazer. aí. Coitada da Cris, coitada da Raquel. Apóstolo, e a nossa pergunta do dia? Será que E o aí, pessoal como é que o pessoal respondeu, tá participou? respondendo a nossa pergunta do dia aí? Vamos ler a pergunta do dia? Vamos lá. Vamos lá. Existe alguma razão para a qual um cristão pode se divorciar? O cristão teria alguma razão para poder se divorciar? E hoje nós vamos estar falando exatamente sobre essa pergunta, né? Vamos falar um pouquinho Sim. sobre casamento. Vamos aproveitar esse tempo para conversar sobre essa, essa união, essa aliança que Deus estabeleceu para o homem e para a A mulher. importância de tudo isso, né, apóstolo? Não é simples uma Exatamente. simples festa, não é uma simples cerimônia no mundo espiritual. Há algo bem forte quanto a isso, né, É, porque apóstolo? quem instituiu o casamento não foi o homem. Sim. Isso não é uma invenção do homem. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que o homem fugiria disso se não tivesse Deus estabelecido o Meu casamento. Eu Deus. acho que o homem teria fugido disso. Não, eu não. Mas eu estou falando do ser humano em si. Sim, Então, é uma instituição criada por Deus e que tem todo um projeto espiritual que Deus estabeleceu, né? Porque quando sim, as pessoas casam, elas não estão simplesmente morando juntos. Elas, segundo aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, eles se tornam uma só carne, eles se tornam sim. uma família, aquilo que nós chamamos de família, né? Homem e mulher. Tem um propósito, né, apóstolo? Qual que seria o propósito, a base da Bíblia, à luz da Bíblia do casamento? Por que da questão dessa união, da questão da aliança? Por que que tem que ter, apóstolo? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, né? Deus é um Deus de aliança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, exatamente para que o homem possa se relacionar com Deus. Por exemplo, os animais se relacionam Sim, uns com os outros, sim, porque eles têm uma linguagem deles. sim, Mas Deus fez o homem para que o homem se relacione com Deus, para que sim. ele tenha esse contato com Deus e fale com Deus e tenha intimidade com Essa Deus. intimidade. Deus, então, por ver o homem e saber a necessidade do homem, Deus, a própria palavra de Deus diz que, vendo Deus que o homem estava só e que não tinha nenhuma auxiliadora para ele, que ele se sentia sozinho, Deus cria A a mulher. mulher. Então, o propósito do casamento é estabelecer o quê? Família sobre a terra e pessoas que possam se relacionar com Deus. Acho que o homem estava bem triste, viu, apóstolo? Bem triste, lá sozinho, não tinha com quem conversar, gente. Eu acho que nessa hora o pastor Cláudio Duarte tem razão. Ele tem razão. Adão, você está Você tão está muito tranquila. tranquila. Ô, apóstolo, por que que Jesus, na palavra, ele é considerado o noivo e a igreja é considerada a noiva? Qual que é essa representatividade trazendo para o nosso casamento, para nossa vida? Por que essa comparação? Exatamente, porque cada um tem uma função, né? A noiva de honrar o noivo e o noivo de dar a vida pela noiva. Então, é o que se espera de um casamento, que o marido seja o protetor, o supridor, aquele que vai abençoar a casa, ser o sacerdote do lar, abençoando o lar, como também espera-se que a mulher seja submissa, companheira, seja uma Ajudadora, mulher sábia, né? Que complete a vida do marido e ambos se completem e ambos atinjam os propósitos que Deus tem para eles, né, como casal. O casamento quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam uma só carne. Eu gosto muito do exemplo que uma vez a doutora Neuza Tioca trouxe numa cura interior na nossa igreja, muitos anos atrás, quando ela pega duas folhas de papel e ela cola as duas folhas, ela pega a tenaz, ela estava no pau, no púlpito, né? E ela pegou duas folhas de papel e passou cola tenaz, ela foi ministrando, falando, e ela e foi colou as duas colando. folhas, e ela foi falando, falando, e depois ela falou assim, olha, quando você se divorcia, quando você se separa, é isso que vai acontecer. Você não consegue mais tirar um do outro. Ainda que você tire um pedacinho daqui, um pedacinho dali,
O casamento é algo que une as pessoas num propósito eterno. Por isso que Sim, Deus falou, até que a morte os separe, né? sim, Isso não é uma invenção do homem. Essa é uma direção de Deus para o casamento. Por isso que quando Jesus fala sobre o casamento, em Mateus 19, ele fala que nem todos têm o dom, sim. né? Nem todos têm o dom para casar. E muita gente quer casar, E né? aí, casa Mas sem dom, aí dá problema, hein? a pessoa não está preparada para casar, aí ela casa, ou nem foi chamado para casar. Eu conheço muita gente que não casou e é muito feliz sem casar, Sim, porque é o ministério dela, é o chamado dela, né? E outras pessoas que não viveriam sem um casamento, sim. né? Precisam ter Nasceu alguém. para se casar. Sobre Sim, esse nascer para se casar. Você já ouviu falar sobre a frase presente de Deus? presente de Ai, Deus. é o presente que Deus me mandou. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A pessoa que a gente vai casar, é a Ah, gente que escolhe ou o senhor que já determinou que é aquela pessoa? Porque o senhor sabe, né? Tem gente que joga o problema para Deus. Fala, ah, então. foi Deus que me deu isso aí, essa Quando a encrenca. pessoa casa, ela fala que foi Foi Deus que deu. o presente de Deus. Quando tem problema no casamento, ela fala que foi o diabo, né? O diabo que me deu esse homem, né? Não foi Deus. Sim, Eu acontece. gosto muito do que está escrito em João capítulo 1, que diz que Jesus Cristo, ele não veio por uma obra do homem, ele veio por uma obra de Deus. E ali diz que ele foi trazido à existência por uma obra de Deus. Ou Sim, seja, todo o restante são decisões nossas, sim, né? Eu escolho a mulher com quem eu quero casar, eu passo a ficar apaixonado por ela, passo a amar essa mulher e quero casar com ela. Essa é uma decisão minha. Eu não posso colocar isso como algo de Deus, né? sim. Ah, Deus me deu essa mulher. É óbvio que no caminhar, na vida, a gente olha para alguns casamentos e a gente fala assim, olha, foi Deus que deu essa esposa para Sim. ele, né? Completa a vida dele. Olha, foi Deus que deu esse homem para ela, porque completa a vida dela. Então aí a gente começa a ver que aquela escolha estava dentro de um plano perfeito, Sim, mas a decisão é de cada um. Não adianta você fazer a bobagem e depois você colocar a culpa em Deus. É igual, por exemplo, a pessoa ela tá namorando com um cara que é agressivo. sim, O cara usa drogas, não quer saber de Deus. Aí ela casa e ela pergunta para Deus: por que que eu tô apanhando? Por que que Deus me deu esse sim, homem? Né? sim, Não foi Deus, você tomou uma decisão e com certeza Deus não queria isso para sua vida. sim. Porque nós temos que entender que quando nós falamos Deus, nós estamos falando de um Senhor que é Pai. Sim. O pai daria uma pessoa que vai destruir a sua vida, Não. vai acabar, vai bater em você? Então, são escolhas. E por isso que nós temos que saber escolher. Pessoal, fica a dica aí. Escolham direito, orem, conheçam, Com o né? tempo, você começa a ver que aquilo foi uma obra que o Senhor tinha preparado para você, mas não que você. Que nós vamos agora dizer que todos os casamentos é obra de Deus, porque não são, né? Quantos psicopatas aí Sim, matam uma mulher, matam o marido, né? sim, Mata o filho. E aí você fala, olha, foi Deus foi que fez Deus. esse É. casamento? Não foi, né? Apóstolo, quando a Bíblia fala sobre ser uma só carne, significa, isso é muito forte, né? Uma só carne é uma coisa só. Que Exatamente, peso que tem isso? se tornam um. Por isso que eu falo que o casamento não é somente uma questão para viver junto. Sim, É uma instituição espiritual que Deus criou com o objetivo de adorar o nome dele, de trazer louvor. Efésios capítulo 1, 6, de 3 a 6, diz que nós somos criados para o louvor da glória de sim, Deus. Então, se eu fui criado para o louvor da glória de Deus, o meu casamento também é para a glória de Deus. Tudo que eu tenho vai ser para a glória de Deus. Então, essa minha união, esse meu casamento, onde eu vou me tornar, como Jesus fala, né? Eu vou me tornar uma só carne. sim, Agora eu tenho que entender que esse projeto não é mais só meu, né? Eu costumo dizer para as pessoas que vão casar, eu falo assim, você já viu se o plano dela é o mesmo? quer ter Né? filhos, quer. Quer ter filhos, né? Vai casar com alguém que está ligado ao ministério. Sim. Ele é um pastor e você vai casar com um Ou pastor. um Você missionário que está sabe que viajando sempre, né? você quer participar disso da vida dele? Sim. Você vai atrapalhar o ministério. Eu conheço um amigo, não vou citar nomes, mas ele casou
E, e a esposa não queria que ele fosse para o ministério. E ele foi para o ministério e o casamento acabou. Sim. Ela destruiu o ministério dele e depois ele se suicidou Meu nos Deus. Estados Unidos por causa da depressão, por causa da angústia. Ou seja, uma coisa que não foi planejada Sim, por ambos. Quem é o culpado? Talvez ambos, sim. né? Porque quando você ama, você acha que você vai abrir mão de tudo. E Mas não é depois bem que você está na assim. vida, você fala assim: eu estou abrindo mão dos meus sonhos, mas a pessoa não. Mas peraí, você entrou no casamento sabendo que era assim. Agora, Exatamente. muitos não, muitos querem depois mudar a vida do É outro, até né? apropriado, depois que o senhor comentou sobre isso, falar sobre o julgo desigual. O que que seria, apóstolo, esse julgo desigual no casamento? Como o senhor disse, acontece muitas pessoas, uma vai para um lado, outra vai para o outro, tem pensamentos diferentes. O que seria esse julgo desigual no O jogo casamento? desigual não é nada. O jogo desigual na Bíblia é quando você vai casar com uma pessoa que não é crente e não tem a mesma fé que você. Isso é um jogo desigual. Aí é diferente, né? A pessoa ela não tem os mesmos valores, os Os mesmos princípios, princípios. e aí ela vai. É como o pedreiro João me falou esses dias, né? Ele falou assim: quando a gente está montando uma coisa, ele estava falando da montagem da Ah, tenda ali, ele falou assim, nós estamos montando, aí uns queriam ir para cá, outros queriam ir para lá. Eu falei, é melhor ir todo mundo junto para a mesma sim. direção, porque senão é que nem um cavalo e um burro querendo puxar, não vai Disputar a puxar. força ali, Então é né? melhor todo mundo ir para a mesma direção. É a mesma coisa, isso é julgo desigual. Acho que o mais importante de falar aqui, que é o tema do nosso podcast de Podcast. hoje, que é sobre o O divórcio, divórcio. né? Sobre o crente e o divórcio. E eu queria ler um trecho da palavra de Deus em Mateus, capítulo 19, porque eu gostaria de trazer luz a algo que tem sido um escândalo hoje no meio da igreja evangélica Sim. com relação ao divórcio. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem, mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não aceita o divórcio. E as igrejas evangélicas, assustadoramente, Estão têm aceitando. aceitado o divórcio como sendo uma coisa normal, como sendo uma coisa que pode ser feita. Eu sei que existem muitas pessoas, inclusive dentro da nossa própria igreja, que chegaram na igreja divorciadas, que chegaram na igreja com problemas, já atravessaram esse vale, né, assustador, mas nós precisamos entender o que Deus fala sobre isso, porque há muita confusão. A pergunta de hoje é: existe alguma razão para que o crente possa se divorciar? E muitas pessoas querem usar o texto aqui de Mateus, capítulo 19, do versículo 3 em diante, quando Jesus fala sobre a relação sexual ilícita. E diz assim: eu vou ler para vocês. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe O o homem. homem. Replicaram-lhes: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Repudiar aqui é uma palavra que está falando afastar-se, deixar, Abandonar. mandar embora. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E aqui, novamente, é importante salientar essa palavra que Moisés permitiu, não está dizendo, dando aval. Então vai, quer separar, separe. Sim. Permitiu é isso que você quer? Você sabe as consequências disso? Você tem certeza do que você está fazendo? Não é assim. Então ele permitiu no sentido faça, Sim. mas não é o certo. Ele não está dando um aval aqui, permitiu no sentido de que então pode Pode. Todo fazer, mundo pode né? a todo momento. Eu, porém, aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E aqui eu quero parar nesse versículo, porque muitas pessoas pegam esse texto para dizer assim: tá vendo? Ó, Jesus está dizendo que eu posso me divorciar Divorciar. se
a minha mulher ou se o meu marido cometer um adultério. Relação sexual ilícita seria então um adultério. Mas nós precisamos entender aqui o que está escrito realmente aqui. O que Jesus Cristo disse aqui. Não o que esses endemoniados aí estão falando, esses pastores endemoniados, que já estão em terceiro, quarto casamento, querendo ainda afrontar a igreja e os dizeres de Jesus, querendo fazer isso descer por goela abaixo, né? Ó, pode separar, pode divorciar. Porque Jesus em nenhum momento disse isso. Sim. O que Jesus Cristo disse aqui? Ele disse assim, olha, porém eu vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Vamos lá. Essa palavra, a não ser por relações sexuais ilícitas, essa palavra no original, ela é porneia. Ou seja, é diferente de adultério. Jesus não está falando aqui em quem repudiar sua mulher por causa de um adultério. Porque adultério, a palavra é moikeia. São duas palavras diferentes. E como eu disse, a Sim. Igreja Católica separa isso de maneira muito apropriada. Levam bem a sério, sim. Infelizmente, a Igreja Evangélica não tem se apercebido disso. Ou seja, muitos pastores não sabem a diferença de um alfa e de um ômega. E aí fica usando esse versículo para apoiar um divórcio. Justificar, né? Apóstolo? Para apoiar, justificar um Sim. divórcio. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, você só pode se separar se você estiver numa relação sexual ilícita. Mas essa relação sexual ilícita não é o adultério. Porque o adultério é porneia. Aqui é moikeia. Aqui é porneia. Se for uma relação sexual ilícita por causa de um adultério, a pessoa tem que ser apedrejada. Ela morre. Você não precisa separar. Separação, até a morte. Não precisa separar. Né? Lembre-se que no texto de João capítulo 8, versículo 3, Jesus está ali e chegam os escribas com uma mulher que foi pega em adultério, em moikeia. E ali eles falam assim, ó, essa mulher foi pega em adultério. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi pega apanhada em flagrante adultério e a lei que mandou Moisés manda apedrejar essa mulher. Ou seja, usaram a própria lei. Se é um adultério, a pessoa vai morrer apedrejada. Então Jesus não está falando aqui de um adultério, de uma relação sexual ilícita por causa de um adultério. Ele está falando aqui de outra coisa. E aqui nós precisamos entender o que Jesus está falando. Jesus está falando já de um caso errado. Porque relação sexual ilícita aqui, eu peguei aqui para você entender, eu peguei pelo léxico, e relação sexual ilícita, no léxico aqui, porém, quer dizer assim, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, relação sexual com animal, relação sexual com parente, relação sexual com um homem ou mulher divorciada, e aqui é que está o ponto. Então vamos entender o que é que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, você já se separou e está casado com outra pessoa. Esta outra pessoa com quem você está casada é uma relação sexual ilícita. E agora você pode se separar desta relação. Mas da outra você não deveria ter se separado nunca. Sim. E quem escutou isso, os judeus que escutaram isso, eles entenderam. Por quê? Porque fazia parte da cultura deles. Se a pessoa adulterasse, era apedrejada. Não tinha acordo. Agora, o que muitas vezes acontecia é que a pessoa se separava e ela casava com outro. E este outro era uma relação sexual ilícita. E o que Jesus ainda fala assim, quem casou com adúltera está em adultério. Então não adianta a igreja querer alisar isso. Né? A igreja tem se perdido porque está fazendo negócios. É como diz a igreja de Apocalipse, né? A igreja que coloca Jesus para fora e as pessoas estão fazendo o que é melhor para elas e não para o corpo. Bom, a pessoa chegou na igreja, já vem de um divórcio. A pessoa chegou na igreja, ela já vem de uma separação. Sim. A igreja vai entender isso, a igreja vai receber com amor, a igreja vai tratar, vai acolher. Agora, o que a igreja não pode, o que o cristão não pode, é achar que por causa de um pecado eu posso me separar. Porque o papel higiênico é colocado ao contrário, porque esmaga a pasta de dente, porque eu tenho um conflito de identidade com meu marido, eu vou me separar. Né? A separação não existe. Se separar, não case, porque se casar novamente é um adultério. Sim. Né? É até
que a morte nos separe. O próprio Senhor Jesus disse assim, quem ouviu disse assim, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E aí Jesus diz, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, a outros a que os homens se fizeram tais, e a outros a que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, que é melhor não casar do que casar e se separar. Sim. Né? Porque você vai trazer o quê? Você casou, 2 folhas de papel ali, você vai tirar? Nunca mais. Né? Vai levar um pedaço do outro para o resto da Ô, vida. apóstolo, no céu vai ter casamento? Pô, vai No casar? céu vai ter casamento. Porque se tiver, eu casar com o Renil de novo. Lá, se puder. No céu nós vamos ter vários mistérios ali que nós vamos aprender, né? Nem tudo nos foi revelado. Sim. Segundo o Senhor, não haverá casamento. Não, então quem tem que casar, minha gente, casa aqui, vive feliz Isso aqui. não quer dizer que quem já saiu daqui casado que não vai viver com seu cônjuge, mas não haverá casamento. Nós seremos como os anjos no sentido de que nosso corpo é um corpo glorificado, Sim. nós não teremos as necessidades aquilo que o mundo e hoje nós necessitamos, né? Sim. Comida, água, ar, mas será algo diferente. Olha, ficou aí um negócio meio confuso, né? A gente tem uma esperança aí de repente estar com o marido e com a mulher lá no céu. Eu gostaria. Acho que o senhor gostaria também, viu? Que a pastora Adriana é legal, eu gosto dela. Eu acredito que no céu nós vamos nos relacionar e vamos ter as pessoas. Eu não digo nem muito no céu, eu digo quando nós voltarmos a viver na Terra, Sim. porque não tem propósito, né? Ter criado todo esse universo se nós não formos desfrutar dele Pra no descartar futuro. depois, assim, Então, né, eu Afonso? acredito que alguma coisa acontecerá na eternidade para aqueles que foram casados e estão com seus cônjuges direitinho. Eu creio que vai haver algo muito surpreendente, muito grande da parte de Deus para nós. Muito bem. Fiquei feliz com a resposta do senhor. Fiquei muito feliz com o Tá podcast de vendo? hoje. Você se Muitas preocupa em que se vai casar, o Renildo se vai ter comida no céu. Os dois sempre preocupados Nós com o nos céu. completamos, apóstolo, por isso. Ele quer saber se vai ter comida e você quer saber se. E aí, tem alguma pergunta hoje? Não? Você entra então no podcast, a hora que você puder, participa aí da pergunta, se bem que eu já dei a resposta agora, né? Você já vai ter ouvido a resposta. Mas fica aqui uma palavra que eu creio que é a mais importante para nós como igreja, né? Não estou falando a igreja da qual nós congregamos, a igreja Sim. do Senhor Jesus. A igreja que foi chamada por Jesus, ela tem que ser imarcessível, sem ruga, sem mácula. O fato das pessoas chegarem na igreja machucadas ou destruídas, que a maioria das vezes acontece exatamente isso, não justifica nós simplesmente pegarmos isso como verdade. O mundo não é a nossa verdade é a Sim. palavra de Deus. Sim. Né? E é assim, assustador você ter outras igrejas, que não são as igrejas evangélicas, que são contra o casamento, o segundo casamento. E a igreja evangélica passando por cima disso hoje, de maneira leviana, com o Sim. objetivo de ter pessoas dentro da igreja, para não perder pessoas. Né? A igreja precisa se posicionar. Quando eu falo igreja, são as pessoas. São as pessoas, sim. Né? Eu casei, eu vou até o fim. Eu não sei se eu estou sentindo mais amor. Provavelmente, o teu depósito de amor foi sobrecarregado, Sim, foi com entulhado outras com outros coisas, sim. problemas Sim. ou outras coisas. Sim. Então, tire esse entulho, Resolva os conflitos, né? resolva os conflitos, porque o amor é uma coisa que se desenvolve. Sim. O amor, ele nasce em nós, ele se desenvolve. E aí tem filhos, tem sogro, tem sogra, Muita tem gente mãe, envolvida, tem muita gente irmãos. envolvida. É muita gente envolvida. Cachorro agora, né? Que disputa até Tudo, a né? guarda de cachorro, tudo. Aí a pessoa tem que entender que o casamento é algo tão, tão lindo, porque foi criado por Deus. É uma instituição que foi criada para glorificar o nome do Senhor. E as pessoas... eu estou com uma certa incompatibilidade com meu marido de gênio e vou me separar. Como assim?
É. Resolva, aprenda a resolver. Existe poder que Deus nos deu. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que nós possamos resolver esses conflitos, resolver os problemas. Busque um aconselhamento na igreja, Com busque o certeza. ministério de casais, busque a solução e não simplesmente comece a ver o casamento desgringolar e aí começa com aquelas justificativas, né? Ah, pastor tal já está no terceiro casamento. Esse pastor vai responder por isso, Sim. né? Tiago capítulo 3 diz, não sejam muitos de vós que sejam mestres, porque receberão maior juízo. Sim. Então, não coloque o teu caminhar em cima do caminhar errado das pessoas. Coloque o teu caminhar em cima daquilo que a Da Bíblia nos palavra de ensina. Deus, sim, Né? é verdade. Não existe divórcio, não existe separação. O trecho lá de Malaquias, eu vou ler para as pessoas aqui. Malaquias, capítulo 2, 16. Vou abrir aqui. Olha, Deus fala assim em Malaquias 2, 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, que odeia o repúdio. E aqui essa palavra repúdio é moiqueia, é o adultério, é a separação, é aquela condição de você infringir as leis de Deus. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. E um versículo anterior, ele diz, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Sim. Então, vamos preservar o casamento, vamos guardar o casamento, vamos tratar o casamento, como diz a palavra de Deus, né? Como um lugar de honra, um lugar onde a bênção de Deus vai se perpetuar Sim. de geração em Geração em geração. geração, né? Isso é o que nós temos que E aos fazer. mais jovens, casem-se. Casa. Casa de noivo. Casa Faz logo para festa. não viver Convida a abrasado. gente. Casa logo, faça festa. Não faça kit crente. Guarda dinheiro e paga a festa para todo mundo. Verdade, apóstolo. Que tarde maravilhosa. Quanto Amém. ensinamento, quantas dúvidas foram sanadas aqui com a nossa conversa. E para você que está em casa, que assistiu do podcast, tiver alguma outra dúvida, pode colocar nos comentários aí, que aí no decorrer da semana o apóstolo vai tirar um tempinho e vai responder para vocês. Amém. E tem um monte de pergunta aí que estava para ser feita, a gente pode responder num outro estudo aí sobre casamento. Foi uma bênção. Uma bênção. Obrigado, Glória a Valéria. Deus. Mais um Obrigado a programa. todo mundo que estava participando. Obrigada a todos e até a nossa próxima quarta-feira, se Deus quiser. Teremos novidades. Estaremos juntos. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Deus abençoe.